Olha, a Serra da Capivara é um lugar assim fantástico de avistamento. O que ocorre é que muitos casos que ocorrem lá não chegam ao nosso conhecimento. Inclusive, existe uma teoria aqui no Piauí, lá no Piauí, que lá na Serra da Capivara existe uma base. São 2 lugares que se fala que existe uma base. Uma é na Serra da Capivara e a outra é na Pedra do Sal, lá no litoral piauiense. Por que no litoral? Porque muitos relatos de muitas pessoas veem objetos saindo de dentro do mar nessa localidade. E na Serra da Capivara tem muitas informações ufológicas. Acontece que quem administra, não sei atualmente quem é que está administrando o parque, prefere que esses acontecimentos não cheguem até a gente para, não sei se tirar o foco do que é a Serra da Capivara, né? Tirar o foco da arqueologia, não sei. Um tempo atrás eu ouvi umas histórias que eu não prefiro não contar aqui, não citar nomes, mas que as pessoas tinham conhecimento desses casos ufológicos, mas eles preferiam que não se falasse sobre esse assunto, pelo menos quem administrava lá o parque, justamente para não tirar o foco principal da Serra da Capivara, que é a questão arqueológica e outras coisas. Mas é uma região que as pessoas, pelo menos os casos que eu tive, eu não fui lá investigar, mas eu ouvi relato de outras pessoas. Tem muitos objetos, não sei atualmente, mas há um certo tempo as pessoas presenciavam muito esses objetos luminosos se deslocando, principalmente lá em São Raimundo Nonato e na região interiorana. Riba Menezes. Não, é o Mirante, pode jogar pro Mirante aí. Fala, Mirante. Tá, vamos lá. Eu queria só destacar aqui uma coisa que eu acho importante nesse relato do Flávio, do caso do promotor Akin, porque ele representa 4 elementos aí que são muito interessantes de ressaltar, porque aconteceu em 1978, não foi isso, Flávio? Isso. Veja, coisa interessante, né? Esse caso do promotor Akin, ele apresenta uma descrição de biotipo, né, do tripulante do tipo Grey. E isso é uma descrição que a gente vai começar a ver na casuística ufológica ali no começo dos anos 80, a partir da narrativa dos americanos. Se você vê, no caso, na história geral da ufologia, o tipo Grey vai aparecer por parte mais das histórias e dos casos dos americanos. E isso vai importar para o resto do mundo. E você vê que ele já descreve isso em 1978. Esse tipo do Grey, naquela época, no Brasil, não era muito comum. Você não ouve falar muito. Outra coisa interessante também, que ele vai destacar a questão da luminosidade interior do objeto, né? Que é uma luz difusa que a testemunha ela não consegue identificar de onde sai a iluminação. É como se ela saísse de toda a parede, de todo o revestimento do interior da nave. Isso é um relato muito comum que a gente encontra na casuística ufológica, não só do Brasil, mas de outros lugares, outras pessoas que tiveram essa experiência pelo mundo, que chegaram e dizem ter visto ou entrado numa nave. Outra coisa interessante também é o caso da resultante paranormal do contato, né? Como se, de alguma forma, esses seres têm um campo neurológico ou algum campo que a gente ainda desconhece que desperta alguns atributos nossos que a gente ainda não tem capacidade de ativar e que ativam, no caso de algumas testemunhas. Isso não é incomum, é muito comum também a gente ver na história da ufologia esse tipo de ocorrência. E, por fim, um detalhe que eu acho muito interessante, que o Flávio Tobler, ele fez até descreveu a posição com a mão, de que a nave subiu, parou, inclinou e foi para frente, não é isso, Flávio? Isso. Você vê que coisa interessante, Clayton. Atualmente, claro, é mais o pessoal dos Estados Unidos, há uma tese
mais moderna do que descreveria a propulsão, a possibilidade do que seria a propulsão dos UFOs. E hoje em dia há uma tese mais nova, vou tentar mostrar um desenho aqui, ver se a câmera pega. Afasta um pouquinho. Afastar um pouquinho? É que não tá pegando foco, porque acho que você tá com algum filtro. Tá. Mas tudo bem, dá para ver Vamos sim. lá, Dá para ver sim, tá, dá para ver sim. Dá para ver. Vamos supor o seguinte, ainda não se sabe direito que campo que existe, a física ainda não conseguiria entender que campo que existe, mas existiria um campo em que, normalmente, ele ocorre naturalmente como se fosse a linha tracejada aqui, correto? Uhum. Mas as naves têm um equipamento que distorce esse campo, transformando ele como se fosse uma onda. Então, de certa maneira, eles andam como se essa distorção do campo ocasionasse uma onda, é como se a nave surfasse nessa distorção do campo. Então, há uma tese hoje mais moderna que entende que o sistema de locomoção deles não é tanto um sistema como a gente tem, por exemplo, o sistema de propulsão a jato, que é um equipamento que está no aparelho que empurra o aparelho. Sim. Mas que, na verdade, eles distorcem o campo, esse suposto campo à volta deles, que cria uma onda, e essa onda é que empurra o aparelho. Então, você vê que o Flávio Tobler, num caso aí da região que ele pesquisa, de 1988, dá 4 referências que são muito marcantes na história da ufologia. E esse último detalhe da inclinação da nave é muito significativo para essa explicação mais moderna para o deslocamento delas, era isso. Ou seja, né, eles não controlam o objeto, talvez até por isso a quantidade, né, Flávio, de botões seja tão reduzida ali dentro da espaçonave ali, né, porque na realidade, segundo isso que o Mirante trouxe, eles não controlam a nave, mas sim o que tem em torno da nave, né? Que é o que vai fazer movimentar, e por isso que às vezes a gente não entende, né? Não bate com a física que a gente tem conhecimento aqui no planeta, né? Talvez seja por isso. Pode falar, Flávio. Com certeza. Lembrando, só para reforçar essas explicações do Mirante, nós investigamos uma região aqui no Maranhão, próximo a Quitimon, passamos 2 anos fazendo investigações e vigílias nessa região, e inclusive, para ter acesso a essa localidade, a gente vai por essa BR-226. Então, a entrada do povoado fica nas margens dessa BR. E na nossa primeira vigília, que nós fizemos lá em 2008, nós começamos a investigar lá, colhemos diversos depoimentos das pessoas e aí a gente foi fazer vigília no mato. Na primeira vigília, o objeto apareceu a menos de 500 metros da onde a gente se encontrava, e o objeto era semelhante parecia um automóvel, mas tinha 3 janelas e uma luz vermelha no fundo. E o objeto parecia como se fosse uma folha. Ele apareceu por 4 segundos, não tinha nem como registrar, e diante do avistamento, todos os que viram, porque o grupo estava dividido, uma parte olhando para o lado oposto e a outra para esse lado onde o objeto se manifestou. Esse objeto, ele surgiu por 4 segundos, se iluminou, e ele fazia um movimento como se fosse uma folha sendo embalada pelo vento. A impressão que deu nesse avistamento é como se ele surgisse de um outro espaço, um hiperespaço, seja uma dimensão, não sei a explicação, se manifestasse na frequência do nosso espaço e depois voltava novamente para esse outro espaço. Foi essa a impressão que deu para a gente. Então, foi algo assim marcante. Nós temos os depoimentos
dos pesquisadores sobre esse avistamento, fizemos o retrato falado, fizemos a animação do movimento, do deslocamento desse objeto, mas também é um outro detalhe que esses objetos costumam se mostrar. Movimentos que são ondulatórios e que parece que não há nenhum peso em relação ao referido objeto. Eu queria te fazer uma pergunta aqui. As regiões aí que você mais explora, né? O que você poderia, assim, no levantamento que vocês e seus amigos pesquisadores fizeram, quais regiões que que chamaram a atenção, mais chamaram a atenção de vocês, e por que chamou a atenção essa região? Primeiramente, a região que é a número 1 nas investigações, foi também por onde nós começamos a desenvolver a pesquisa de campo, é a cidade de Miguel Leão, onde toda uma cidade foi envolvida com acontecimentos, onde o delegado teve que fazer mais de 30 a 40 BO de pessoas que chegavam lá rasgadas, feridas na perseguição dos objetos voadores. É tanto que o fenômeno estava tão grave lá que o delegado teve que pedir ao DPI, né, Departamento de Polícia no Interior, ajuda, porque ele não sabia mais como lidar. Ele recebia uma informação, deslocava o pilotão dele, né, com cabo e soldado, até um lugar onde as pessoas diziam que o objeto estava pousado. Quando ele se aproximava, que ele chegava nesse lugar, o objeto já decolava e ia para um outro lugar e pousava mais distante. Teve uma vez que até o cabo lá do destacamento foi autorizado até a atirar com um fuzil no objeto, mas, infelizmente, ele teve que cumprir a ordem do delegado na época, né, e ele sabia que não teria nenhuma reação do objeto, não teria nenhum impacto sobre isso. Essa questão lá foi tão séria que, num festival de quadrilha que teve numa determinada época, o objeto desceu no campo dentro da cidade e foram testemunha mais de 500 pessoas. Nesse momento, o pessoal entrou em desespero, porque uns começaram a gritar, o objeto está descendo, uns correram para se abrigar nas casas e outros correram para o campo para ver. Como a delegacia era próxima, o delegado foi com o pilotão dele, correndo mesmo até o campo. Quando ele chegou lá, o objeto já tinha pousado e já estava decolando novamente, e aí seguiu outro destino. Uma equipe de televisão foi lá, o objeto se aproximou, ia chegar até mais perto, mas um dos que estava nessa equipe de filmagem acabou tacando de uma pistola e atirando em direção ao objeto. Aí o objeto foi embora. Ele vinha para um lugar mais próximo. Uhum. Nesse lugar, nós obtivemos uma foto do que poderia ser o referido objeto que aparece lá. Inclusive, a imagem que nós temos desse objeto, em outros 2 depoimentos, coincide com os relatos dos moradores, ou seja, um objeto que tem uma cauda semelhante a um peixe e que tem uma luz na ponta, mas não quer dizer que era somente esse objeto que aparecia lá. O objeto na região teve diversos acontecimentos, perseguição a carro, tinha um carro lá que vinha de uma festividade no interior, a carroceria cheia de pessoas e o objeto vinha para pousar na carroceria. Então, foi um drama para essas pessoas. Inclusive, teve pessoas na carroceria que, de tanto medo, desmaiaram. E outras pessoas que não caçavam mais, ou quando ia para o mato, já conhecia a estratégia de atuação desse objeto. O cara, quando via a luz de longe, ele já cobria a espingarda com lençol para não refletir, porque era metal, já cobria o relógio, porque sabia que a luz, quando ele jogava, ia refletir no relógio, e tratava logo de descer da espera, né, da árvore e procurar a moita mais próxima para poder se esconder.
Então, lá foi diversos acontecimentos. Tem alguns vídeos mostrando essas entrevistas, mostrando o depoimento do delegado, como é que ele lidou com essa situação. Inclusive, o delegado narra lá quando ele ficou mais próximo do objeto. Ele diz que o momento mais próximo, mais ou menos 300 metros, ele disse que o objeto parecia um guarda-chuva, com aquelas pontas que o guarda-chuva tem, servindo como se fosse trem de pouso. Para aterrissar, né? Isso. Esse é o depoimento do delegado. E ele teve a visita da aeronáutica, que no dia que chegou lá, 3 oficiais da aeronáutica subiram ao Morro do Cipoeiro, instalaram os equipamentos e constataram que realmente era um objeto voador não identificado, porque naquela noite o objeto também apareceu para eles.